Bom dia! Estamos no Tratando a Alma, começando hoje com esse som joia aí do Rebanhão 1990. Uma música boa para quem gosta, de uns 30 anos atrás. E é muito legal esse momento de abertura do Tratando a Alma, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Nós estamos lendo a oração do Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Alguém me perguntou assim: mas pastor, a gente já falou tanta coisa sobre essa oração, você não tem a menor ideia do que ainda poderíamos falar em cima dessa oração. Mas pastor, Jesus, quando nos ensinou essa oração, ele tinha essas ideias todas assim? É claro que não. Como qualquer pensamento, né? Inclusive de Jesus, depois você vai fazendo uma digressão, você vai correlacionando e a coisa começa com um pontinho e é insondável, né? E isso é muito bonito, porque isso é aquilo que o próprio Jesus nos disse. O Espírito Santo, ele nos ensina, né, a entender todas as coisas, ele vai nos revelando o caminho com Cristo. É um caminho criativo, é um caminho onde a gente vai descobrindo novidades a cada dia. Aquilo que a palavra nos diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Alguém que pensa, não, já compreendi Deus, já entendi tudo de Deus, esse aí pode ter ido até um determinado ponto, mas voltou a estaca zero. Depois de estudar, depois de pesquisar e depois de perceber na existência muita coisa, no final a gente só se rende ao Senhor e descobre a nossa falência, a nossa limitação e o quanto a gente depende de Deus. É por aí a toada. Vamos lá em Mateus 6, 9, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E já coloquei que quando Jesus fala isso, ele não está criando uma condição, né? Cuidado com esse peso da religião que diz assim: não, o que salva é a fé em Cristo, mas você precisa ter isso, ter isso, ter isso. A ideia ali é que nós somos chamados para perdoar. Como perdoados, somos chamados para perdoar. Perdoados para perdoar. Abençoados para abençoar. Essa é a tônica da vida cristã. E falando sobre perdão, o perdão que é para danos irreparáveis, para coisas indesculpáveis. O perdão é para aquilo que não pode ser pago. Mas o perdão não significa passar a mão da cabeça. É necessário a confrontação. E é interessante isso, porque a confrontação é a grande ajuda que você dá para o outro. É quando você possibilita para o outro ampliar sua consciência, ou seja, se arrepender. No momento em que você revela algo, você traz à luz, você diz: olha só o que você fez, você dá ao outro a possibilidade dele ampliar sua consciência e rever seu caminho. Mas também é um momento onde você amplia a sua própria consciência, porque quando você fala para o outro, você fala para si mesmo. E tudo aquilo que você traz para o outro serve para você. Então é uma ampliação mútua de consciência, se tudo der certo. A confrontação, ela é necessária demais. Senão o perdão, ele fica sem sentido. Ele fica como se fosse algo irrelevante para você. E não foi. O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Com certeza, perdoar. Porque só quem foi ofendido sabe o peso da coisa.
Só quem foi traído, só quem foi magoado, só quem foi machucado sabe a dor que tem. Então, quando você se dispõe a perdoar, é uma humildade muito grande. Mais do que isso, é uma humilhação. Você se dispõe a pegar aquela dor que tem um tamanho de um universo, porque foi uma ferida de alma, e colocar aquilo aos pés da cruz. Então isso requer mesmo uma humildade, uma humilhação, um entendimento muito profundo do que vale na vida e de quem nós somos. Então a confrontação é importante porque você traz luz ao que estava em trevas, você coloca para fora. Isso não é fácil. Você dá ao outro a possibilidade dele se arrepender, de ampliar a consciência, arrependimento, ampliação de consciência, mas também dá a você mesmo essa oportunidade de você ampliar a sua própria consciência. E ali haver uma revisão, haver um reposicionamento. Na verdade, se trata exatamente disso. Reposicionamento. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você pode estar muito certo de alguma coisa, e talvez até esteja. É possível sim ao homem ter uma visão certa a respeito de algo, mas ele nunca terá uma visão completa. Ele nunca verá de todos os lados. Então, nesse encontro da confrontação, você oferece ao outro e a você mesmo uma possibilidade de se posicionar de um outro jeito, numa outra ótica, e contemplar um pouco mais daquilo que você pensa ser a verdade. E é a oportunidade, então, de se rever as perspectivas, de se rever as atitudes, de reconsiderar os caminhos, de mudar as opiniões, de se arrepender. É importante isso porque isso funciona com Deus. Não existe isso de máscaras na nossa relação com Deus. Não existe isso de pecados velados. Pecado é uma coisa que tem nome e que diante de Deus tem que ser revelado, confessado com arrependimento. É quando você coloca a sua ferida para fora, você se dispõe à confrontação com o Espírito, e aí então traz-se uma luz e dá a você a oportunidade de ampliar a consciência e de se reposicionar. Isso é muito importante, porque aí então vem o perdão. Vem o perdão que é para pagar essa dívida impossível de ser paga, como por exemplo uma ofensa que o outro lhe faz. E o perdão libera o outro, libera você, para que a vida continue. Por isso que Jesus nos ensina a pedir o pão, o perdão e proteção contra o mal, porque sem essas três coisas, a vida simplesmente não acontece. Ok, tudo certo. Isso aí é dentro de um enquadramento em que as coisas são mais ou menos perfeitinhas. Mas quando não é? Quando a vida foge do riscado, quando a vida não é aquele quadrado perfeito, não cabe na equação, não cabe naquele inútil pensamento teológico doutrinário que te dá a falsa sensação de que você está compreendendo Deus e a vida. E aí você toma aquela rasteira e descobre que você não sabe nada. Como é que funciona? Vamos então a Mateus 18. E aí eu vou lançar uma perspectiva dada por Jesus de um outro modo de você compreender esse trem todo. Mateus 18, a partir do versículo 13, diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse aí é a perfeição, né? Quando você contratou o inimigo, né? Você fez um acordo com o exército soviético e americano e está tudo em paz. Mas, continua Jesus, se não ouvir, leve consigo mais um ou dois
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí já complica um pouquinho, né? Você precisa da ajuda de alguém, porque está difícil de ampliar a consciência, de reconhecer que as coisas não são só naquela perspectiva. Mas tudo bem. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, à assembleia dos membros. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. Aí a gente pensa assim, viu, pastor? É a hora da gente exercer a disciplina. Porque esse infiel que não reconhece seu erro tem que ser expulso de nossa comunidade. Porque Jesus disse, trate-o como um pagão, um publicano. Como é que Jesus tratava os pagãos e os publicanos? Sentava com eles à mesa para comer e beber. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que você não tem que desistir. E aí, essa coisa do perdão para o outro e todo o nó que isso envolve é uma questão nossa. Por que nós temos limites? Porque só até um ponto. Porque existe algo que, quando tocado, é irreversível. Pense em Filipenses 2, que diz assim, que o Deus esvaziado, que abriu mão, não como a gente, né, pode abrir ou não mão das nossas certezas, do nosso mundinho, da nossa convicção, o Deus Todo-Poderoso se esvaziou e abriu mão dos seus atributos e se tornou homem, e achado na forma de homem, se esvaziou mais ainda e tomou a forma de servo, sendo fiel até a morte de cruz. E lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A gente é inflado mesmo. A gente é a gente. E talvez tratar a alma nessa questão do perdão seja, de verdade, tratar a gente mesmo. Muito mais do que os outros que nos ferem. Simples assim. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda, Senhor, a compreender a extensão do Teu Evangelho, que é muito mais profunda que qualquer tipo de arcabouço doutrinário, teológico, do que essas convicções que a gente precisa tanto para pisar com firmeza a terra. Nos ajuda, Senhor, a entender que as grandes barreiras estão dentro de nós. E que a gente possa ter uma doçura, como o Senhor tem, para tratar o nosso próprio coração e para se colocar de uma forma diferente diante do outro. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Estejam nesse momento nos hospitais, com a gente bonita que trabalha acolhendo e tratando os doentes, com os próprios enfermos, suas famílias, com todas as pessoas que precisam trabalhar e que estão trabalhando para que a nossa vida continue. Que o Senhor as proteja, que o Senhor abençoe toda iniciativa do bem, seja para tratar ou curar.
Que o Senhor abençoe nossa cidade, nosso país e o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Um bom fim de semana para você. Segunda-feira, estamos juntos de novo, contratando a alma. Tchau, tchau.